Hoje eu quero falar com você sobre algo que está guardado no seu peito. Algo que talvez você nem tenha coragem de falar em voz alta, mas que Deus já conhece. Sabe aquele peso que você carrega sozinho? Aquele fardo que parece não ter fim, que rouba o seu sono, que faz o seu coração apertar no meio da noite? Eu quero que você saiba que Deus vê cada lágrima sua, cada suspiro calado, cada momento em que você olha para o céu e pergunta: Senhor, até quando? Ele não está distante. Ele não se esqueceu de você. E hoje, neste momento, Ele quer falar diretamente ao seu coração através desta oração. Você não chegou aqui por acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem uma palavra de alívio, de cura, de restauração para você. Então respire fundo. Permita que o Espírito Santo entre neste lugar onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, onde quer que você esteja assistindo a este vídeo. Deus está aqui. Ele quer tocar em você de um jeito que só Ele sabe fazer. Eu quero começar te lembrando de uma história que está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você percebe a profundidade dessas palavras? Jesus não está falando para pessoas que estão bem, que estão felizes, que estão com tudo resolvido. Ele está falando exatamente para você que está cansado, exausto, sobrecarregado. Ele está falando para aquela mãe que não sabe mais como pagar as contas, para aquele pai que perdeu o emprego e não sabe como vai sustentar a família, para aquele jovem que se sente perdido e sem direção, para aquela pessoa que está lutando contra uma doença e já não tem mais forças, para quem está enfrentando uma crise no casamento, para quem perdeu alguém que amava e a dor parece não passar nunca. Naquela época, quando Jesus pronunciou essas palavras, o povo judeu vivia sob um peso imenso. Os fariseus e mestres da lei colocavam sobre as pessoas tantas regras, tantas exigências, tantos rituais, que a vida se tornava um fardo pesado demais para carregar. As pessoas viviam com medo de errar, com medo de não serem boas o suficiente, com medo de serem rejeitadas por Deus. E no meio dessa pressão toda, Jesus aparece e diz algo revolucionário: Venham a mim, eu vou dar descanso para vocês. Ele não disse: façam mais, se esforcem mais, sejam perfeitos. Ele disse: venham. É um convite, é um chamado de amor. É como quando você chega em casa depois de um dia exaustivo e alguém que te ama te abraça e diz: está tudo bem, você pode descansar agora. Jesus está fazendo isso com você hoje. Ele está abrindo os braços e dizendo: filho, filha, venha, traga esse peso para mim. Você não precisa carregar isso sozinho. E sabe o que mais me toca nesse versículo? Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. Isso significa que ele não vai te julgar pelo seu cansaço, pela sua fraqueza, pelos seus erros. Ele não vai te rejeitar porque você falhou, porque você não conseguiu, porque você caiu. Pelo contrário, ele te recebe de braços abertos, com ternura, com compaixão, com amor incondicional. Ele conhece cada batalha que você enfrenta, cada luta silenciosa, cada dor escondida. E mesmo assim, ele te ama. Ele te escolhe. Ele te chama pelo nome. Talvez você esteja pensando agora: mas eu já tentei entregar tudo para Deus tantas vezes e parece que nada muda. Eu oro, eu clamo, mas as coisas continuam difíceis. Eu entendo você e quero te dizer algo importante. Entregar não é um ato único, é um processo. É uma escolha que fazemos todos os dias, às vezes, várias vezes por dia. Porque o nosso coração tem essa tendência de pegar de volta aquilo que entregamos. A gente diz: Senhor, eu confio em Ti. Mas, no dia seguinte, quando o problema aparece de novo, a gente já está ali tentando resolver tudo sozinho,
carregando aquele peso outra vez. E não há nada de errado nisso. Deus entende a nossa humanidade. Ele sabe que somos frágeis, que temos medo, que duvidamos. Mas Ele continua nos convidando, com paciência infinita, a voltar para Ele, a descansar nele, a confiar nele mais uma vez. Eu quero te lembrar de outra passagem poderosa, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Repara na palavra toda. Não é uma parte da sua ansiedade, não são apenas os problemas pequenos, é toda a sua ansiedade. Aquele medo do futuro que te paralisa, aquela preocupação com os filhos que não te deixa dormir, aquela dívida que parece impossível de pagar, aquela doença que te assusta, aquele relacionamento que está quebrado, aquela solidão que dói na alma. Tudo. Deus quer que você lance tudo sobre Ele. E sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Ele se importa. Cada detalhe da sua vida é importante para Ele. Você não é só mais um número, mais uma pessoa na multidão. Você é filho, você é filha. Você é amado de uma forma que nem consegue compreender completamente. Pensa comigo. Quando Pedro escreveu essa carta, ele estava falando para cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo, que estavam enfrentando tribulações terríveis por causa da fé. Eles tinham motivos reais para estar ansiosos, para ter medo, para se sentirem desesperados. E mesmo assim, Pedro diz: lancem sobre Deus, porque ele sabia por experiência própria que Deus é fiel. Pedro foi aquele discípulo que negou Jesus 3 vezes, que falhou no momento mais crítico, que afundou quando tentou andar sobre as águas porque teve medo. Pedro conhecia o fracasso, conhecia a fraqueza, conhecia o peso da culpa. Mas ele também conhecia a restauração de Deus, o perdão de Deus, a fidelidade de Deus. E é por isso que ele pode falar com tanta convicção: lancem sobre ele, porque ele cuida de vocês. Então hoje, eu quero te convidar a fazer uma escolha consciente. Pare por um momento e identifique o que está pesando no seu coração agora. Pode ser uma situação financeira, pode ser um problema de saúde, pode ser um relacionamento quebrado, pode ser um sentimento de rejeição, pode ser uma dor do passado que ainda não sarou, pode ser o medo do futuro. Seja o que for, reconheça diante de Deus. Não precisa fingir que está tudo bem. Deus prefere a sua honestidade do que uma fé artificial. Ele quer que você venha como você está, com toda a bagunça, com toda a confusão, com toda a dor. E então, de forma simples e sincera, diga para Ele: Senhor, eu não aguento mais carregar isso. Eu entrego nas tuas mãos. Eu confio que tu vais cuidar de mim. Não precisa ser uma oração bonita, elaborada. Pode ser um choro silencioso, pode ser um suspiro profundo, pode ser apenas uma rendição do coração. Deus entende. Ele ouve o que nem conseguimos colocar em palavras. E enquanto você faz essa entrega, eu quero que você saiba de algo fundamental. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco em cada momento. Ele não prometeu que não teríamos tempestades, mas Ele prometeu que seria a nossa paz no meio delas. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha que honestidade linda de Jesus. Ele não vende ilusões. Ele não diz: se você crer em mim, nunca mais terá problemas. Ele diz a verdade: vocês terão aflições. Mas logo em seguida, ele traz a esperança: tenham ânimo, eu venci o mundo. O que isso significa para você hoje? Significa que não importa o tamanho da tempestade que você está enfrentando, Jesus já venceu. Ele já derrotou o medo, a morte, a dor, o pecado, a desesperança. E essa vitória dele se torna a sua vitória quando você está nele. Você não precisa vencer sozinho.
Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode descansar na força dele. Quando você se sente fraco, é justamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Que declaração poderosa! Paulo não tinha vergonha de suas fraquezas, porque ele sabia que era exatamente nelas que Deus manifestava seu poder. Sabe, às vezes a gente acha que precisa estar perfeito para Deus nos usar, para Deus nos abençoar, para Deus responder nossas orações. Mas a verdade é o contrário. Deus se move na nossa imperfeição, na nossa fragilidade, na nossa dependência total dele. Quando você reconhece que não consegue sozinho, quando você admite que precisa de Deus desesperadamente, é aí que você se coloca na posição certa para receber o que Ele tem para você. A autossuficiência nos afasta de Deus, mas a humildade, o reconhecimento da nossa necessidade, nos aproxima dele. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Então hoje, eu quero te dar uma orientação prática. Pare de tentar provar para Deus que você é forte, que você consegue, que você merece. Você não precisa merecer o amor de Deus. Você já é amado, completamente, incondicionalmente. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem Ele é. O amor de Deus não depende do seu desempenho, da sua perfeição, das suas conquistas. Ele te ama porque você é filho dele, porque você foi criado à imagem e semelhança dele, porque Jesus pagou o preço por você na cruz. Nada que você faça pode aumentar esse amor, e nada que você faça pode diminuir esse amor. Ele é constante, é eterno, é inalterável. Então relaxe, descanse nesse amor. Permita-se ser cuidado, ser sustentado, ser carregado nos braços de Deus. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E enquanto você faz isso, algo começa a mudar dentro de você. Não é que os problemas desaparecem magicamente, mas você ganha uma perspectiva diferente. Você começa a enxergar além das circunstâncias. Você começa a perceber que há um propósito maior, que há um plano de Deus se desenrolando, mesmo quando você não consegue ver claramente. Você começa a experimentar aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que não faz sentido para a mente, mas que acalma o coração. É a paz de saber que Deus está no controle, que Ele está trabalhando a seu favor, que Ele está transformando até mesmo as situações mais difíceis em algo que vai contribuir para o seu bem. E agora eu quero terminar este momento com uma oração, não como um encerramento, mas como um novo começo. Porque cada vez que nos conectamos com Deus em oração, algo se renova dentro de nós. Cada vez que entregamos nossos fardos a Ele, um peso é tirado dos nossos ombros. Cada vez que escolhemos confiar, mesmo quando tudo parece incerto, damos um passo de fé que agrada ao coração de Deus. Então vamos orar juntos agora. E eu quero que você sinta que não está sozinho nesta oração. O Espírito Santo está aqui, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele está traduzindo para Deus até aquilo que você não consegue expressar em palavras. Ele conhece o clamor do seu coração. Pai amado, eu venho até Ti neste momento, em nome de Jesus, e trago comigo cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Senhor, Tu conheces cada coração, cada história, cada dor, cada lágrima. Tu sabes exatamente o que cada um está enfrentando, o peso que cada um está carregando. E hoje, Senhor, nós fazemos uma escolha consciente de entregar tudo nas Tuas mãos. Aquele problema financeiro que parece sem solução, aquela doença que causa tanto medo, aquele relacionamento que está quebrado, aquela tristeza que parece não ter fim, aquela ansiedade que rouba a paz,
aquele sentimento de incapacidade, de não ser bom o suficiente. Tudo, Senhor. Nós lançamos sobre Ti porque Tu tens cuidado de nós. Tu és o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso refúgio. E nós confiamos em Ti, não porque entendemos tudo, mas porque conhecemos o Teu caráter. Tu és fiel, Tu és bom, Tu és amor. Então, Senhor, que a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos descansar sabendo que Tu estás no controle, que Tu estás trabalhando, que Tu estás cuidando de cada detalhe. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa confiança, renova as nossas forças. E que possamos experimentar o Teu poder se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu a presença de Deus aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba sempre essas orações e mensagens que Deus coloca no meu coração para compartilhar com vocês. E nos comentários, conte para mim o que Deus tem feito na sua vida. Compartilhe o seu testemunho, porque isso fortalece a fé de outras pessoas também. Se você tem sugestão de tema para próximos vídeos, deixe aqui embaixo, pois eu quero que este canal seja um instrumento de Deus para levar consolo, esperança e fé para cada lar. Deus te abençoe grandemente e que a paz do Senhor esteja sempre com você. Amém.